Olá, bem-vindos a mais um programa Interbusiness. Hoje o programa está imperdível para você que é vendedor, é professor, para você que trabalha com negócios, para você que é advogado, para você que é profissional liberal de qualquer área. Pense aqui comigo se não é fundamental, se não é uma coisa que enriquece a vida, a gente ser capaz de fazer as pessoas concordarem com os nossos pontos de vista. Olha que coisa interessante. Persuasão, influência e concordância. Vamos dizer nesse programa todo esse conteúdo, todas essas dicas e vamos te dar um fundamento científico de como utilizar isso na prática para você ser uma pessoa muito mais assertiva. Não perca o programa de hoje, começa já já. Forte abraço! Bem-vindos ao programa Interbusiness mais uma vez. Olha, estava dizendo para você agora nessa chamadinha que é muito importante a gente poder conseguir ter o acordo das pessoas, que as pessoas concordem com os nossos pontos de vista, não é? Você já vivenciou muitas vezes que você tinha uma ideia, tinha um propósito, mas não conseguiu realizar porque ouviu um não, porque as pessoas discordaram de você. Nós vamos hoje te dar uma série de orientações e vamos te mostrar de forma científica, de forma verdadeira e muito prática como isso funciona. Vamos olhar o primeiro slide aqui do programa de hoje. Olha aí. Influência e persuasão. A ciência da concordância. Voltando aqui comigo, olha, veja que coisa interessante. O tema é influência e persuasão. Todos nós ou influenciamos alguém em algumas circunstâncias, e em outras circunstâncias nós somos influenciados. E muitas vezes somos influenciáveis. Aliás, todos nós somos influenciáveis. Existe uma ciência que dá uma orientação sobre isso, que mostra pra gente como a gente pode ser bem-sucedido na hora de criar condições, criar um clima, criar assertividade de forma racional, lógica, porém, preste muita atenção no que eu vou te dizer aqui, também trabalhando com as emoções, com aquela parte do cérebro, que eu já disse para você em programas anteriores, que trabalha com as coisas que estão irracionais, ou são emocionais, ou não lógicas. Então, preste atenção nesse programa hoje, que nós vamos dizer muita coisa importante. Vamos avançar aqui, que você já vai começar a compreender aqui no próximo slide. Olha ali. Todos nós vendemos. Pesquisa da USP provou que bebês aprendem a negociar por meio dos olhares, posturas e vocalizações antes mesmo de aprenderem qualquer palavra. Voltando aqui comigo, olha que coisa interessante. As crianças, mesmo sem ter, logo os recém-nascidos, mesmo sem ter ainda o domínio da linguagem, é lógico, não falam, não tem ainda um sistema cognitivo suficientemente desenvolvido para isso, eles são capazes de se comunicar, de transmitir interesses, percepções, emoções, reconhecendo o ambiente que estão em volta deles em função das suas necessidades. Ou seja, mesmo os bebês, no comecinho da sua vida, negociam com a mãe, negociam com a pessoa que está cuidando e negociam com outros bebês que estão próximos ali para defender os seus interesses. Olha que coisa fantástica que eu estou te dizendo aqui e você que está em casa pode falar assim, poxa, começo do slide ali estava falando todos nós vendemos, né, alguma coisa. Sim, é verdade, todos nós de alguma forma estamos vendendo alguma coisa, estamos criando troca com o e-mail. E a habilidade que a gente tem em conseguir de forma efetiva trocar de forma produtiva para nós e para outra parte com quem nós estamos vendendo uma ideia, vendendo um ponto de vista, vendendo um interesse, vendendo um produto ou um serviço é fundamental. Voltando lá no slide, olha aqui comigo. A habilidade em conquistar o espaço no mundo adulto é essencialmente resultado das trocas. Preste atenção comigo aqui. Uma criança, quando ela negocia, quando ela busca atender a uma necessidade, ela busca alguma coisa muito básica. É carinho, é atenção, é alimento. Isso está relacionado com necessidades básicas. Mas conforme a gente vai evoluindo, conforme a gente vai chegando na adolescência e principalmente no mundo adulto, além das coisas básicas, nós começamos a ter necessidade, por exemplo, de coisas específicas. Pode ser que a gente não queira simplesmente mais tomar um copo d'água, mas a gente quer uma água mineral. Água é uma necessidade básica. Uma água mineral com gás, por exemplo, já é um desejo. Então, conforme os nossos desejos vão ficando cada vez mais refinados, para que a gente consiga atingir nossos objetivos, a gente precisa fundamentalmente saber trocar. E trocar é o quê? Trocar é negociar.
Muitas vezes a gente não gosta de falar que a gente tem que vender alguma coisa, que a gente, eu não gosto de vender, eu não sei vender, mas o fato é que todos nós vendemos alguma coisa. Não necessariamente só vendedores e profissionais da área comercial vendem. Nós vendemos a nossa competência profissional, nós vendemos a nossa condição de merecer um crédito, por exemplo, no banco, nós vendemos a nossa condição de, por exemplo, conseguir entrar num mestrado, numa pós-graduação, nós somos avaliados para isso, não é mesmo? Então, em todas as instâncias da vida, nós estamos vendendo alguma coisa. Voltando no slide lá de novo, veja bem. A habilidade, eu disse isso aqui, em conquistar o espaço no mundo adulto é essencialmente o resultado das trocas. Para trocar bem, é preciso construir valor. Voltando aqui, olha, se eu consigo, para que eu consiga de fato criar uma percepção positiva de uma determinada realidade, eu preciso de alguma forma construir valor. Eu preciso fazer com que o que eu estou colocando para as pessoas seja entendido como valioso, como importante, também para quem está do outro lado, também para aquela pessoa que eu estou me relacionando, que eu estou conversando, que eu estou negociando, não é isso? Então, todas essas questões de valor são questões fundamentais. E o que é valor? Guarde uma definição que eu ouvi aqui uma vez na Unicamp, de um PhD na área de negócios, que é muito importante. Valor não é só a questão financeira. Valor é a capacidade de mudar uma opinião. Se você é um profissional que tem valor, se você é um profissional competente, se você é um bom pai na hora que você vai educar seus filhos, se você é um bom amigo na hora que você está com as pessoas que você gosta, você é capaz, de alguma forma, de criar este valor e você muda um ponto de vista. Valor é a capacidade de mudar um ponto de vista. Ou seja, se você muda pontos de vista, você é um vendedor. Não é isso? Nós vamos voltar já no próximo bloco, vamos avançar um pouco essas questões da negociação. O programa de hoje está imperdível, é muito prático, você vai perceber que na sua vida e no seu dia a dia, as coisas que nós vamos dizer aqui vão explicar por que algumas pessoas sempre conseguem atingir os resultados que elas querem, quando dependem do sim, da concordância de alguém, e por outro lado, por que algumas pessoas têm muita dificuldade de conseguir que as pessoas concordem com elas. Olha, fantástico, tenho certeza que você está gostando e não perca o próximo bloco. Até já! Voltando aqui, pessoal, retomando o segundo bloco do programa Interbusiness, falando hoje sobre concordância, sobre como gerar influência, sobre como fazer com que as nossas necessidades, os nossos desejos mais sinceros e importantes sejam realmente atendidos pelas pessoas. E com isso, o que a gente consegue? A gente consegue uma vida mais produtiva, a gente consegue ter melhores resultados pessoais e profissionais, a gente consegue também construir melhores relacionamentos. Você pode me perguntar assim, Marcelo, mas quando a gente aprende uma técnica, quando a gente aprende uma forma de influenciar as pessoas, nós não podemos usar isso de forma negativa? É claro que sim, é claro que sim. Mas eu tenho certeza, o propósito desse programa é isso, é enriquecer a sua vida, é te dar condição de ser mais feliz, mas não só a você, a todos que estão à sua volta. Então, por isso, a condição ética, a seriedade de propósito, aquela questão fundamental, que é de acreditar na abundância e no bem de todas as pessoas que estão em volta da gente, é fundamental. Por isso, o que vai ser entregue aqui é uma ferramenta muito poderosa, mas você tem que ser muito cuidadoso ao utilizá-la para que você possa conseguir o que você quer e também ajudar fundamentalmente as pessoas que estão em volta de você. Vamos voltar lá no slide, rapidinho? Olha lá, de novo, todos nós vendemos. Tendemos a não nos considerarmos bons em venda por causa das más experiências com vendedores. Vamos voltar aqui? Essa é a questão que eu disse no comecinho do programa. Quando a gente fala em venda, em troca, de novo, eu não estou querendo que você seja um profissional de venda, de produto ou de serviço, mas se você está no lugar certo. Porque esse programa ele vai ajudar muito você da área comercial a começar a refletir sobre a sua conduta, sobre por que em algumas vezes você não foi sucedido ao fechar uma venda, ao conduzir uma venda. Esses dias eu estava num cliente com uma área de venda, uma equipe grande de vendedores, e eu disse para um gerente assim, olha, o mais importante, o passo fundamental na área comercial é o seguinte, a gente tem que mostrar para a área comercial que elas devem tentar parar de tentar impedir o cliente de comprar. Muitas vezes o cliente ele quer comprar, mas quando ele começa a conversar com um profissional de venda, com uma pessoa que está atendendo, ele perde a vontade de comprar porque realmente a pessoa não está preparada. Então, você está no lugar certo.
Então, essa questão, se você não está vendendo só produto, se você não vende mais serviço, mas você vende ideias, e todos nós vendemos ideias, vamos voltar no slide aqui só para concluir essa linha de raciocínio. Olha, porém, vender vai além de produtos e serviços. Vender é educar pessoas, nós fazemos isso o tempo inteiro. Vender é solucionar problemas. Um vendedor, uma pessoa que busca alguma coisa na área comercial, ele está solucionando problemas. Mas na sua vida como dona de casa, na sua vida como um professor universitário, na sua vida em geral, todos nós precisamos solucionar problemas. E para solucionar problemas a gente vai ter que ouvir sim em algum momento. Vender também é gerenciar relacionamentos de forma produtiva. Se a gente não consegue concordância, nós não vamos ter relacionamentos positivos, não é isso? Vender, portanto, ao final é aumentar a produtividade de forma geral. Voltando aqui, quanta coisa importante, você achou que vender era só vender produtos e serviços. Não, vender é uma habilidade da comunicação, vender é uma habilidade nos relacionamentos pessoais e sociais, vender é uma habilidade também nos seus relacionamentos, nos seus afetos mais íntimos. E nós estamos dizendo aqui, se o bebê começa a negociar com a mãe desde que nasceu, a gente negocia com a namorada, negocia com os pais, negocia com os amigos, negocia com a empresa, negocia até com o caixa de banco quando a gente tem uma dificuldade para resolver. Não é isso? Então, muita coisa importante nós estamos dizendo hoje aqui para você, e eu tenho certeza que se você nos acompanhar, eu estou prevendo mais ou menos 6 ou 7 programas para desenvolver esse tema com muita profundidade para você, tá bom? Vamos voltar nos slides aqui, olha, o próximo slide. Se você não vende, ou seja, tem uma postura passiva, não gosta da área comercial, não gosta de conversar, não gosta de colocar os seus pontos de vista, ouve mal as pessoas que estão em volta de você, provavelmente você compra e investe mal os seus recursos. Olha que coisa importantíssima. Se nós não aprendemos essa troca com as pessoas, nós provavelmente não vamos investir bem o nosso dinheiro, porque se a gente só compra, a gente não aprende a vender. Se a gente não aprende a vender, a gente também compra mal. Então, o nosso potencial pessoal e profissional, como ele não é trocado de forma eficiente, ele vai se perdendo, ele vai sendo subaproveitado, não é isso? Voltando ao slide lá, olha só. Se não troca, se não é capaz de reconhecer e multiplicar as oportunidades, você também, voltando aqui, vai ter uma vida menos rica. A vida é troca, a vida é fluxo de informação, a vida é fluxo de sentimento, a vida é fluxo de relacionamento. E se a gente não troca com o meio, a gente se isola muito dentro da gente, dentro dos nossos pensamentos, dos nossos pontos de vista, e a gente não evolui. Não é isso? Você sabe que você refletindo comigo, eu tenho certeza que algumas coisas estão fazendo muito sentido para você. Vamos voltar ali no slide de novo. Se você não cria valor, se você não é capaz de chegar ao sim com seus amigos, com seus clientes, com seus parceiros, não explora o próprio potencial e assim o não vai ficando seu amigo. Olha que coisa interessante. Se nós não conseguimos gerar valor nos nossos relacionamentos pessoais e profissionais, nós vamos ouvindo cada vez mais nãos na vida e o não começa a ficar nosso amigo. Aonde quer que a gente vá? Qualquer que seja a situação, a gente vai buscar alguma coisa e a gente ouve um não, outro não, outro não. Uma criança de 3 anos já ouviu em média 100 mil nãos. Isso vai fazendo que a gente tenha um comportamento adulto, porém cada vez mais infantilizado. A gente começa a ter um comportamento chamado em comportamento regressivo. Você não é mais um adulto, você pode ser adulto, mas reage como uma criança. Tá certo? Vamos voltar no próximo slide, olha só. Todos nós queremos o sim. Algumas pistas da persuasão. Voltando aqui. Olha, tem um teste muito interessante que foi feito nos Estados Unidos na década de 70, que eles perceberam que a perua é uma ótima mãe. Ela cuida do peruzinho com o maior carinho, com a maior atenção. Porém, precisa acontecer uma coisa. Ele precisa piar, ele precisa emitir um som característico para que a mãe cuide. Se a mãe não cuidar, se o peru bebezinho recém-nascido lá, o filhotinho, melhor dizendo, não piar, a mãe é perigoso até matar esse bebê, esse filhote. Olha que coisa interessante. Uma outra coisa importante que eu vou dizer a respeito da persuasão. Uma vez uma pessoa tentou vender algumas joias, isso é um caso também que foi estudado, e essa dona de uma loja que estava vendendo joias deixou um bilhete para uma funcionária, colocou, olha, não está vendendo essas joias turquesas aqui, vamos dar um desconto de 50%. Ela pôs o 1/2 como desconto
E a vendedora não entendeu, só viu 2 e dobrou o preço do valor. Olha só, ela estava tentando vender uma joia, não conseguiu, deixou uma orientação para que o preço fosse diminuído à metade, a funcionária entendeu mal, dobrou o preço da joia e aquelas joias que não estavam vendendo. O que aconteceu? Todas elas vendidas com muita rapidez. Veja aqui, 2 pistas eu te dei. 2 pistas eu te dei aqui. Primeiro, a questão do piar. A perua cuida do seu filhote se ele piar. Se ele não piar, ela é perigoso até matá-lo. A doninha é uma outra ave que é inimigo natural da perua. Porém, se colocar uma doninha, como que eu vou te explicar? Se colocar um brinquedo parecido com uma doninha, pintado como uma doninha, e colocar um gravador emitindo o som dos perus, a perua vai tratá-lo como um bebê. Veja bem, o que eu estou dizendo aqui são comportamentos do animal que são muito parecidos com o comportamento humano. O que se descobriu depois é que isso não é só um comportamento animal, tá bom? Voltando aos slides aqui, então, explicando os fatos, né? O neocórtex, que é essa parte do nosso cérebro que trabalha com dados, com lógica, com benefícios e com linguagem, é o nosso lado racional. O nosso sistema límbico, onde estão as emoções, o instinto de sobrevivência, é o nosso lado emocional, é o nosso lado intuitivo, é o nosso lado não racional. O que acontece com isso? Voltando aqui, você viu ali que está escrito padrão, clique, zoom. Ou seja, é um pequeno estímulo dado do mundo externo, nós tendemos a dar uma reação imediata por um comportamento padrão, repetitivo e inconsciente. Você passa por isso toda vez que você vê uma propaganda na televisão, você tem que saber utilizar isso na área comercial, você tem que saber utilizar isso nas suas relações. Por quê? Porque nós precisamos encurtar, o cérebro humano precisa encurtar a velocidade, o tempo de processamento de informação. Então, se nós demoramos muito para pensar sobre alguma coisa, nós não conseguimos a efetividade necessária na hora de convencer alguém a dizer o sim, tá bom? Nós vamos voltar no próximo bloco, vamos aprofundar esse tema interessantíssimo e vamos fazer com que esse assunto seja muito prático na sua vida, tá bom? A gente volta já já. Retomando aqui o programa Interbusiness, os exemplos que eu te dei mostram o seguinte: os animais têm um instinto de reagir a um comportamento de forma padronizada conforme acontece um determinado estímulo. No caso da perua, o que eu contei agora há pouco, eu quis dizer o seguinte, que o simples fato de o piar de um filhote faz com que ela trate muito bem e cuide com muito carinho. E mesmo um inimigo natural, disfarçado ali, pintado, por exemplo, com uma doninha, que for feito um brinquedo muito parecido com um inimigo natural, se colocar um gravador dentro desta doninha, que normalmente a perua iria atacar, iria bicar, mas emitir o piado parecido com o do filhote, ela vai cuidar como se fosse um próprio filhote. Isso acontece com nós, eu vou te provar isso no final desse programa, você vai assistir um vídeo que mostra o poder da influência, tá certo? Que nós podemos exercer e o poder que é exercido com a gente o tempo inteiro e como que isso vai poder ajudar você a ser cada vez mais efetivo na sua vida pessoal e profissional. É isso que nós estamos querendo passar no programa de hoje, é isso que nós vamos te ensinar aqui nos próximos 5, 6 módulos que vão acontecer já no transcorrer de todas essas segundas-feiras às 10 da noite aqui no Interbusiness. Então, voltando ao slide lá para a gente concluir, veja bem, o lado racional que está ali no nosso neocórtex, mesmo que você argumente com alguém, mesmo que você dê muita informação, muitas vezes as pessoas vão agir e não vão concordar com o que a gente está dizendo. Você sabe disso, que por mais razão que a gente tenha quando a gente está discutindo uma determinada situação com alguém, não quer dizer que a gente vai conseguir fazer com que as pessoas ajam em conformidade com o que é melhor no nosso entendimento naquela situação. Por quê? Porque esse é o lado lógico, esse lado emocional. Eu já disse para você que esse lado trabalha com 40 bytes por segundo, enquanto o sistema límbico trabalha com bilhões de bytes por segundo e ele é inconsciente. Portanto, voltando aqui, se nós sabemos ativar esse comportamento clique zoom na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal, melhor dizendo, nós vamos ter respostas muito mais adequadas ao nosso comportamento, tá certo? Indo para o próximo slide, o que é esse chamado clique zoom? O que é esse comportamento padrão que você pode utilizar a seu favor? Você pode utilizar
na área comercial da sua empresa. Você pode usar no seu dia a dia profissional. O que ele faz? Como que ele funciona? É isso que nós vamos discutir nos blocos aqui. Indo lá para o slide, olha só uma definição aqui. Esse clique zoom é uma forma de ativar os gatilhos mentais. O que são os gatilhos mentais? É um conjunto de informações que levam uma pessoa a responder de forma afirmativa, dizendo um sim, a um pedido de forma rápida e automática. Ou seja, voltando aqui, independe da pessoa querer dizer sim ou não, ela vai dizer sim, quer ela queira, quer ela não queira. Tá certo? Por isso que eu disse que é importante a gente ter ética quando a gente vai fazer isso. Indo lá para o slide novamente. O cérebro precisa economizar energia, tempo e capacidade mental. Olha aqui, voltando aqui comigo. Estou te dizendo o seguinte, essas técnicas de influência e persuasão, elas trabalham com partes do nosso cérebro que precisam e que querem, de qualquer forma, economizar tempo, energia e capacidade cognitiva. Ou seja, é como se nós tivéssemos um volume muito grande de informação e na hora de tomar uma decisão de forma um pouco mais rápida, o cérebro optasse por um padrão, por um comportamento repetido. Ou seja, um atalho, ele não reflete, ele não raciocina, ele não usa lógica. Por isso que a gente é tão vítima, às vezes, num shopping center, de uma compra por impulso, de uma vitrine bonita, de uma loja bem acabada, às vezes até de um produto mais caro, porque nós temos comportamentos que nos dizem que o que é mais caro é melhor, como no caso daquela joia turquesa. Quando estava sendo vendida pela metade do preço, ninguém comprava, mas quando dobrou o preço, as joias foram todas vendidas. Esta é só o começo desse tema, que é um tema muito rico, é fascinante. Os políticos usam isso bastante, né? As pessoas que estudam oratória sabem fazer isso com bastante habilidade. Voltando ao slide lá, olha só, todo fenômeno na persuasão trata da correta utilização dos gatilhos mentais que influenciarão fortemente a aceitação de um pedido ou comportamento. Veja bem, todo fenômeno da persuasão trata, de alguma forma, que faz com que a gente seja capaz de disparar o fenômeno clique zoom para que as pessoas nos digam um sim em algum momento. Pode ser na hora de fechar um negócio, pode ser na hora de você, por exemplo, pedir sua noiva em casamento, aí já está mais fácil, né? A coisa já está mais encaminhada. Ou pode ser no momento, por exemplo, de você negociar um problema muito importante da sua vida que você precisa, de alguma forma, obter uma resposta afirmativa. Você precisa do consentimento. Preste muita atenção no que eu estou dizendo aqui. Esse assunto é riquíssimo. Esse assunto vale milhões em faturamento na sua empresa. Esse assunto vale muita qualidade de vida para você na sua vida pessoal. Esse assunto é capaz de colocar a sua capacidade de realização num patamar muito acima do que você pode imaginar. Eu vou te mostrar um vídeo agora que mostra um teste que foi feito para estimular as pessoas, ao invés de subirem pela escada rolante no metrô, numa cidade da Europa, elas escolherem caminhar por uma escada, fazer um esforço físico. Olha como que isso funciona, o vídeo está aí, você vai assistir agora e a gente volta para fechar esse primeiro bloco, esse primeiro programa dessa série sobre concordância, sobre influência e persuasão, que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Assista o vídeo aí, a gente volta já já.
Retomando aqui, você assistiu o vídeo, você viu aí agora que as pessoas começaram a deixar de subir pela escada rolante para subir por uma escada tradicional, porque criou-se ali uma série de atrativos, criou-se ali uma série de gatilhos mentais que foram criados para que as pessoas escolhessem um caminho diferente do que era mais fácil de fazer. Olha que coisa interessante. Mesmo quando você vai ter que se esforçar mais, mesmo quando aquilo vai ser mais difícil, mesmo quando aquilo pode ser mais caro, você pode ter a capacidade de influenciar as pessoas. Você viu no vídeo que as pessoas começaram quase que 70% abandonaram a escada rolante para subir pela escada tradicional, porque criou-se ali um ambiente sem falar nada, sem nenhuma indicação objetiva de um motivo para fazer aquilo, as pessoas começaram a subir na escada rolante. Olha que coisa bacana. Vamos aqui para o slide que você vai compreender um pouquinho mais sobre isso. Então, os gatilhos mentais, nós estamos colocando 6 principais aqui, utilizados em todas as áreas da nossa vida. O primeiro se chama reciprocidade. O segundo, compromisso e coerência. O terceiro, aprovação social. O quarto, afeição. O quinto, autoridade e escassez. Você quer aprender a fazer sua vida dar muito mais certo do que deu até hoje. Você quer aprender a ouvir bastante sim na sua vida. Toda vez que solicitar alguma coisa, você está no programa certo, você está aqui na TV Araçatuba, a TV e o programa que te coloca um conhecimento de aplicabilidade imediata. Eu tenho a mais absoluta convicção que você vai se surpreender por estar nos prestigiando aqui, por nos conceder sua atenção. Quero deixar um forte abraço para o Carlinhos do São Rafael, que patrocina esse programa. Também para o seu Carvalho, da Colucci Imóveis, uma empresa muito respeitada e que nós aqui temos o prazer de poder ter como nossos patrocinadores, tá bom? Um forte abraço, te aguardo no próximo programa.